Olá, sejam bem-vindos a mais um Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras. Sou Ricardo Aragão e hoje nós iremos tratar sobre um texto muito conhecido de todos nós. É uma passagem que está lá no livro de Apocalipse, falando acerca da igreja de Laodiceia, e que muitas pessoas acreditam que esse texto está se referindo à condição espiritual do crente, né? Quando fala, quem dera se fosse quente ou frio. Eu já vi muitas interpretações nessa passagem dizendo, não, ali, ó, o crente fervoroso, o crente espiritual, às vezes até o crente pentecostal. E alguns vão dizer, não, o crente frio, o crente que é gelado, aquele crente que é mais tradicional, não é tão fervoroso ou carismático. Bem, qual a verdade acerca dessa passagem? Qual o entendimento correto? É isso que nós iremos, então, entender e buscar essas respostas em mais um Aletheia Cast. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós observamos que João direciona a carta, o livro, a 7 igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. Igreja essa que o autor, ou o anjo da igreja, não traz nenhum elogio, não tece nenhum argumento favorável ou positivo, apenas considerações de repreensão e de advertência. Quando nós lemos, então, em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, nós então começamos a compreender o estado espiritual daquela igreja. Observem, ele não estava falando da condição espiritual de uma pessoa em si, mas da igreja como comunidade, como coletividade na cidade de Laodiceia. Então, vamos ao texto. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos nos deter a esse aspecto em especial. Como eu falei, muitas pessoas pegam essa passagem para dizer que o quente aqui se refere àquele crente fervoroso, aquele que está vivendo o primeiro amor, ou aquele que é carismático, espiritual, aquele que vive com ardor a sua fé, né? Com amor, aquele que no culto da glória, aquele que dança na presença do Senhor. Outros vão pegar a passagem, essa mesma passagem, e vão dizer que o crente frio, né, ou a água fria aqui, são aqueles crentes mais tradicionais, né, que evitam palmas durante o culto, aquelas pessoas que são mais introspectivas, são mais litúrgicas. Então, nós somos muitas vezes colocados diante de interpretações dessa passagem que não revelam, que não expressam a verdade acerca do texto. Quando o autor está se referindo aqui à igreja de Laodiceia, ele faz menção a águas quentes e águas frias. Ele está considerando o contexto geográfico daquela região. Jesus está, o anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja, ou o Senhor da igreja, o que conhece a igreja, está escrevendo para a sua igreja e fazendo referência a questões geográficas muito conhecidas por eles. Havia 2 cidades próximas à cidade de Laodiceia, e uma delas era Colossos. E nas montanhas de Colossos, ou das montanhas de Colossos, vinham águas frias, águas que eram essenciais, águas que, no sentido da palavra aqui, no grego, no original, traz a ideia de frescor, água que traz refrigério, água que não apenas sacia a sede, mas traz o refrigério. Lembra daquela passagem do Salmo, né, que refrigera a minha alma, leva-me a águas tranquilas. Outra também passagem que Jesus fala que toma água que refrigera a alma. Então, a palavra psichos, né, em grego, traz a ideia de frio, de refrigério. Essas eram as águas de Colossos, que eram relevantes para a sua cidade. Águas que serviam para aquele povo e que tinham utilidade, águas que faziam a diferença na vida daquele povo. Da mesma sorte, havia uma outra cidade próxima também a Laodiceia, que era a cidade de Hierápolis, a cidade conhecida como as águas quentes, as águas termais, as águas que eram inclusive medicinais. Haviam banhos termais em Hierápolis
que traziam então um restabelecimento da saúde de algumas enfermidades, alguns males que as pessoas tinham sido acometidas. Então, a cidade de Hierápolis também disponibilizava de águas que eram benéficas para a sua sociedade, eram relevantes, eram produtivas. Águas quentes, banhos que relaxavam, mas também eram terapêuticos. Ambas as águas tinham características em comum para as suas cidades. Elas tinham utilidade, elas tinham serventia. Eram águas que, podemos dizer, em sua função em meio à região onde ficavam e nas cidades onde elas estavam, eram águas relevantes, proveitosas, né, e que acrescentavam para aquele povo. Porém, Laodiceia ficava no entroncamento dessas águas. Geograficamente, Laodiceia ficava no entroncamento das águas que vinham de Colossos e nas águas que vinham de Hierápolis. E é interessante que as águas, quando chegavam em Laodiceia, elas chegavam mornas. E ao chegarem mornas em Laodiceia, elas eram intragáveis. Eu não sei você, mas você pode fazer até o teste de tomar uma água morna, acordar logo cedo em jejum, pega uma água morna e toma um pouco de água morna. Logo, naturalmente, você vai sentir ânsia de vômito. É algo estranho. É diferente você tomar um café quente, um chá quente, ou um copo de água frio. Mas a água morna tem gera essa sensação. Trazendo então, fazendo esse comparativo, usando desses elementos geográficos para comparar o estado espiritual da igreja de Laodiceia, o Senhor da igreja está dizendo que aquela igreja é como aquelas águas que para aquela cidade não tinham serventia, não eram relevantes, não impactavam o povo, não mudavam, não transformavam a realidade daquelas pessoas. Eram apenas águas que aos olhos do Senhor eram intragáveis, rejeitáveis. O próprio Deus não aceitaria a condição de vida daquelas pessoas. Assim era a igreja de Laodiceia. Assim tinha se tornado a igreja de Laodiceia. Igreja essa que, inclusive, recebeu da parte de Paulo uma das cartas, quando ele estava na prisão, e que nós não a temos, né? Uma carta escrita à igreja de Laodiceia, como foi escrita para Éfeso, como foi escrita para Colossos, com Colossenses, mas que, infelizmente, se perdeu. Mas, olhando para a realidade, para o estado espiritual daquela igreja, e não do crente ou do cristão em si, né, se ele era fervoroso ou não, mas do estado espiritual daquela igreja, nós aprendemos que a grande lição e a grande verdade desse texto é que as igrejas precisam ser relevantes no meio onde estão inseridas. A igreja local, a igreja de Cristo visível, ela precisa transformar a realidade no meio aonde ela está inserida para impactar a vida das pessoas. Ela precisa ser relevante, ela precisa ser terapêutica, curar, tratar as pessoas da sua região, como as águas de Hierápolis, que eram águas quentes e terapêuticas. Ela precisa ser como as águas de Colossos, trazer frescor, refrigério, renovo, alívio, matar a sede do sedento, como eram as águas de Colossos. Imagina você passando com uma sede grande e sedento por água e você chegar em Colossos e ter uma água gelada que possa, então, matar a sua sede, refrigerar a sua alma. Assim é, então, a igreja que é chamada para ser relevante, e assim deve ser, em meio à sua sociedade, no seu bairro, na sua cidade, onde ela está inserida. A igreja não pode perder a sua relevância social, a sua relevância quanto agência de Deus, agência missionária em qualquer lugar que ela esteja inserida. A igreja visível, ela é chamada sim para ser relevante. Fria como as águas de Colossos, que refrigera a alma das pessoas, né, que sacia a sede dos sedentos por vida, quentes como as águas de Hierápolis, que tratam as feridas, as marcas das dores, dos sofrimentos da vida dos homens. A igreja não pode ser como a igreja de Laodiceia, que embora tivesse ouro, embora tivesse riqueza, roupas finas,
embora tivesse grande luxo e riqueza, não tinha a riqueza que vem do céu. Essa mesma igreja de Laodiceia, a ela é dita que ela se achava rica. E é interessante que Laodiceia era um dos grandes centros bancários daquela região. Ela se achava bem vestida, pois também era um grande centro têxtil. Além de ter o conhecido pó frígio, que era utilizado como um colírio de forma medicinal. Esses aspectos da cidade de Laodiceia também foram comparados aqui no texto. E a igreja de Laodiceia, ao contrário dessa cidade, foi repreendida pelo Senhor da igreja acerca do seu proceder. Era rica aos seus olhos, mas pobre de ações e aos olhos de Deus. Pobre de obras e de tesouros nos céus. Achava que estava vestido com o melhor tecido, com as melhores vestes, mas estava nua diante do Senhor, sem nada para oferecer, sem nada para contribuir para aquela sociedade. Achava que via bem, que enxergava muito bem, que conseguia discernir a realidade e as coisas à sua volta, mas era cega, estava tateando. Tudo isso porque ao final dessa mensagem à igreja de Laodiceia, o Senhor vai dizer que ele estava fora, do lado de fora da igreja. A igreja havia deixado Jesus do lado de fora da porta. Havia se encantado com a sua beleza, talvez com a sua riqueza, com o status, a posição social, econômica dos seus membros. Aos olhos de hoje, talvez com uma estrutura suntuosa, com prédios suntuosos. Mas aquilo que era essencial para que ela fosse rica verdadeiramente e vestida com vestes de santidade e justiça, e capaz de enxergar e discernir as realidades, sendo quente e fria e relevante para a sua sociedade, havia se perdido. Pois o seu Senhor não estava mais no seu meio. Ele estava excluído à porta, do lado de fora. E essa é a grande mensagem. As igrejas precisam resgatar a presença de Cristo como sendo o aspecto, a pessoa e a condição mais importante para a sua sobrevivência, para a sua relevância no meio em que ela está inserida. E quando Cristo volta a ser o centro, essa igreja também volta a ser impactante em meio à sua sociedade. Como era a igreja de Colossos, em Hierápolis, mas como faltava e muito a igreja de Laodiceia. Espero que você tenha entendido e compreendido e aplicar agora corretamente esse texto, não apenas à sua vida, mas à vida da sua igreja. Bem, esse foi mais um Aletheia Cast, em busca da verdade, à luz da palavra de Deus. Se você gostou do conteúdo, então deixa teu like, bota teu comentário aí, comenta como é que está hoje o estado espiritual da tua igreja e das igrejas no bairro, na cidade na qual você reside. Deixa seu comentário para que a gente possa ir interagindo, mas não se inscreve. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever para que a gente possa alcançar aí um número maior de pessoas, tá? E para que você possa estar sempre sendo notificado acerca dos novos conteúdos que estão sendo postados aqui no canal. Então, obrigado pela sua participação e até mais um Aletheia Cast.